Olá, irmãos! Este é o terceiro vídeo desta semana da Reforma, que nós estamos falando sobre os lemas da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o sola Christus e o sola fide, ou seja, somente Cristo e somente a fé. O que isso significa para nós? O que significou no século XVI e hoje para nós? Vamos ver? O catolicismo romano do século XVI alimentava nos fiéis a obrigatoriedade na participação dos seus rituais e cerimônias, para que conseguisse as bênçãos de Deus, principalmente o perdão divino. Com isso, a Igreja Católica estava anunciando, através da sua doutrina, dos seus rituais, da sua religiosidade, que fora dela não há salvação. Assim, a Igreja Católica era vista como a detentora das chaves do portão que davam acesso à salvação, fazendo a mediação entre Deus e os homens. Porém, a Escritura Sagrada vai afirmar na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador entre os céus e a terra. Não é a igreja, nem os santos católicos, e muito menos as obras dos homens. Nada pode mediar a relação entre Deus e o pecador, a não ser Jesus Cristo, o Deus homem. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8, diz o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no devido tempo ser por ele somente remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Irmãos, a salvação ocorre somente por meio de Jesus Cristo, da sua obra salvadora na cruz. Porém, essa obra salvadora só se torna nossa por intermédio da fé. É pela fé somente que nos apropriamos da obra de Cristo a nosso favor e assim somos justificados por Deus. Ou seja, declarados justos diante de um Deus justo por causa das justas obras do nosso Salvador Jesus. Paulo afirma no capítulo 5 da sua carta aos Romanos que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não são as nossas boas ações ou a participação em rituais da igreja, como por exemplo o batismo, que dá acesso ao perdão de Deus, mas somente a fé que se apropria da obra exclusiva de Cristo somente é que o pecador pode encontrar paz com o próprio Deus. Não depende de mim ou de você a salvação. Ele depende totalmente da ação graciosa e amorosa de Deus em Cristo Jesus pela fé. Que Deus possa nos abençoar a confiar, colocar a nossa fé exclusivamente e somente no Senhor Jesus Cristo. Amém.